Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Olha aqui, vocês já deram uma lida aí na Constituição Federal, né? Eu dei um tempo para vocês darem uma lida nesses incisos 10 em diante. Aproveitei, fui até em casa, tomei um banho, troquei de roupa. Vai dar tempo para vocês lerem esses incisos e pensarem tudo a respeito, para quando eu chegar e falar assim, Gustavo, não precisa falar nada porque eu já entendi tudo, já sei tudo, não precisa nem explicar. Não precisa nem explicar? Pô, então beleza, eu posso ir embora? Não, vamos só tirar algumas duvidazinhas. Eu sei que vocês já deram uma lida, só vou chamar a atenção de vocês para uns detalhes. Aliás, por que eu estou falando isso? Porque é assim, né? Direito administrativo, as provas de direito administrativo que pedem a parte mais literal, ó, licitação em contrato, que a gente vai falar na frente, Lei 8666. Estatuto Federal, Lei 8.112. E essa parte da Constituição Federal, artigo 37 ao 41, principalmente isso aqui, são as partes do direito que estão mais positivadas, estão escritas, né? Diferentemente de outros assuntos. Poderes da administração é tudo doutrinário, princípios da administração é doutrinário, a estrutura da administração direta e indireta, quase tudo é doutrinário, não está escrito em lugar nenhum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa parte que está escrita, que está positivada, você tem que ler mesmo, ler e tomar cuidado com como é que está escrito, né, com as vírgulas. Por quê? Você tem que entender o raciocínio e tal, mas na hora da prova, a tendência é cair questão mais literal mesmo. Eles pegam lá esse inciso 10 aí, ó, copiam e colam o inciso 10, colocam lá e perguntam se está certo ou errado, metem uma palavra aí no meio onde não tem, né, para mexer no sentido da palavra, da expressão. E aí você não pode ter decorado, mas tem que ler porque vai cair a letra da lei mesmo. Então, você já leu, já guardou, eu só vou chamar a atenção para os detalhes. Ó, isso aqui, que está aqui no meio, mas de repente você não percebeu. Isso aqui quer dizer isso aqui não quer dizer isso. Beleza? Por isso que a gente não pode nunca deixar de ler várias vezes, hein? Artigo 37 a 41 da Constituição Federal, você tem que pegar. Aliás, a Constituição Federal, tanto na parte de direito constitucional quanto na parte de direito administrativo, né, essa parte toda da Constituição Federal, se você faz prova na parte de direito tributário, você tem que ler aquela parte toda do artigo 150, né, do Sistema Tributário Nacional. A Constituição Federal tem que andar contigo, né? Vamos combinar. Você tem que pegar, tem que andar com ela, vai para um canto, vai para o outro, pega lá, lê. Foi ao médico, está esperando para ser atendido, pega a Constituiçãozinha lá, lê. Aí vai no banco, fica parado na fila lá 15 minutos, fazendo o quê? Nada. 15 minutos parado na fila, olhando para um lado, para um outro. Não, você tem que pegar lá aquele material, tem que ler, tem que parar, tem que ler. Concurseiro não pode se dar o luxo de ficar 10, 15 minutos para ser atendido no médico e fica ali no consultório, ali esperando na sala, fazendo o quê? Lendo aquelas revistas caras que estão lá do lado lá. Pelo amor de Deus, né? Você parou, sentou lá para ser atendido, vai demorar 10, 15 minutos, 20 minutos, você tem que pegar, tem que ter uma folha na tua mão, essas tabelinhas, esses esqueminhas que eu estou colocando aqui, tem que estar lá você olhar, olha para a tabela 1, 2, 3, 100, 200, 300 vezes, aquela tabela já está na tua cabeça. Quando cair na prova lá, você, na mesma hora aquela tabela vem na tua mente. Você lê a mesma hora da tabela, então tem que ler 1, 2, 3, um monte de vezes. Não adianta você pegar e ler uma vez só, já entendi. Eu sei que já entendeu, mas tem que entender e tem que ler muitas vezes. Para você, além de acertar rápido. Você tem que ganhar tempo na prova de direito administrativo, direito constitucional, você tem que fazer rápido. Não adianta você acertar uma questão de direito administrativo demorando 3, 4, 5 minutos para acertar, não, hein? Não adianta nada isso. Você tem que acertar uma questão de direito administrativo em 1 ou 2 minutos. Assim é que vai sobrar tempo para você ler com calma a prova de português, interpretação de texto, você tem que fazer com calma. A prova de raciocínio lógico, você tem que raciocinar com calma. Então, a prova de direito administrativo, além de acertar, você tem que acertar em 1 minuto, gosto com meta. 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo. Ô, Gustavo, que é isso, cara? 1 minuto, Como é que você acerta uma questão de 1 minuto? Primeiro, se você não sabe, você não vai acertar nem 1 minuto, nem 25 minutos. Você sabe, você vai acertar. Mas se você sabe e não treinou, não leu, você vai acertar em 5 minutos. Para você acertar em 1 minuto, você tem que saber e ter lido aquilo um monte de vezes. Aí, beleza. Aí você vai arrebentar na prova. Tá legal? Ouve o que eu estou dizendo, hein?
Dica de concurseiro para concurseiro. Já fui concurseiro, já fiz um monte de prova, já passei em vários concursos públicos e estou te adiantando isso daí. Tranquilo? Beleza. Eu e minha mania de ficar falando, em vez de dar aula de administrativo, me pagam para dar aula de administrativo. Eu fico falando aqui, né, falando sobre macete de prova. Não estou aqui para isso, mas já foi, né? Já tomei 5 minutos preciosos do teu tempo para falar disso daí. Ai, ai. Vamos lá? Vamos embora. Olha aqui, ó. Artigo 37, né, inciso 10. Daí em diante vamos começar a falar, então, das espécies remuneratórias. Olha só. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio, né, de que trata o 39, parágrafo 4º, então já sabemos, né? A remuneração, que é a espécie paga a servidores públicos, e o subsídio, que é aquela forma de pagamento fixada em parcela única, só podem ser fixados ou alterados por lei específica. O que quer dizer isso? Então, para começar, o analista do TRT. O presidente do TRT pode baixar uma resolução criando uma gratificação para os servidores daquele tribunal? Resposta: não, porque a gratificação vai aumentar a remuneração, certo? Remuneração é aquela espécie, remuneração ou vencimentos, pega todas aquelas espécies lá. Então, a criação de uma gratificação, um adicional, uma concessão de um abono, tudo isso altera a remuneração. E a remuneração só pode ser fixada ou alterada por lei. Então, deve-se encaminhar o pessoal aqui do TRT está ganhando pouco. Está ganhando pouco? Então, prepara um projeto de lei, encaminha ao Congresso, né? TRT, órgão do Poder Judiciário Federal, encaminha ao Congresso Nacional, os parlamentares vão deliberar, né? Deputados e senadores, e aí se aprovar essa lei, a lei será aprovada, publicada no Diário Oficial, lei número tal, concede gratificação não sei de quê para os analistas e técnicos do Tribunal Regional do Trabalho, parará, parará, parará. Ou seja, nada disso pode ser feito internamente por ato administrativo. Vai tratar lá na frente, né? Resoluções, decretos. Então, prefeito, município tal, o prefeito pode baixar um decreto criando um adicional para os servidores? Não. Porque esse adicional vai mexer na remuneração. Para mexer na remuneração tem que ter lei. Então o prefeito não pode baixar decreto fazendo isso. Decreto não é lei, não passa pelo Poder Legislativo. O prefeito vai ter que preparar um projeto de lei, encaminhar à Câmara Municipal, e aí os vereadores vão deliberar, se eles toparem e aí aprovarem essa lei. Lei municipal número tal, cria o adicional tal, aumenta o percentual do adicional para os servidores da prefeitura que exerçam os cargos tais, beleza. Ou seja, tudo isso é por lei. Lei específica. O que significa isso? Então, uma lei ordinária, não é uma lei complementar. Lei ordinária exige maioria simples, não precisa de maioria absoluta, né? Porque lei, tá aqui, ó, lei. Lei é a lei ordinária. E, além disso, essa lei só pode tratar especificamente desse assunto. Não pode ser uma lei geral tratando de vários assuntos. Lei tal dispõe sobre espécies de licitação, dispõe sobre licenças de servidor e lá no meio mexe na remuneração dos servidores. Essa lei está tratando de licença, está tratando de licitação, está tratando de remuneração. Não é uma lei especificamente para tratar de espécies remuneratórias. Essa lei é uma lei genérica, uma lei geral de vários assuntos. Não pode ser feito isso. Tem que ser uma lei especificamente para isso. Lei tal, concede gratificação, mexe na remuneração. Ah, beleza. Então, lei especificamente para aquilo, ok? Bom, aí então me responde a pergunta. Olha os detalhes que eu falei para você, que você lê, mas depois, de repente você não percebe. A questão é a seguinte. O aumento da remuneração dos empregados das empresas públicas exige lei? Resposta: não. Não, por quê? Porque empregado de empresa pública e sociedade que é mista é seletista.
O seletista não recebe remuneração, recebe salário. Então, lá o início, a remuneração dos servidores será fixada por lei específica. O salário dos empregados públicos não é fixado nem alterado por lei. Ah, sabe como é que é feito? Olha só, qual é a relação, guarda isso aqui, qual é a relação que o servidor público estatutário tem com o poder público? É uma relação legal. Essa relação é feita pela lei. Qual lei? O Estatuto. O Estatuto, no nível federal, Lei 8.112, é que vai dizer o que o servidor tem e o que ele não tem. Lei número tal vai criar gratificação, lei número tal vai acabar com aquela gratificação, lei número tal vai... Então, a relação que o servidor tem com a administração é uma relação legal, feita pela lei. Qual é a relação que o empregado público seletista tem com aquela empresa pública ou aquela sociedade economia mista? É uma relação contratual, contrato de trabalho. Lembram disso? Contratual. Então, o contrato, o engenheiro da Petrobras fez concurso, passou, foi lá e assinou um contrato de trabalho com a Petrobras, para trabalhar com a Petrobras. Os engenheiros podem chegar lá e pleitear um aumento, chega na Petrobras, olha só, a gente está ganhando muito pouco, a gente quer aumento de 20%. Senão a gente vai parar de trabalhar, vai fazer greve e tal. E aí a Petrobras chega, negocia, beleza, então vamos aumentar, vamos conceder, 20 não dá, mas vou te dar 15% de aumento, ok? Ok. Precisa de lei para isso? Não. É uma relação contratual, Petrobras e os engenheiros, os empregados públicos seletistas. Ok? Então, a remuneração dos servidores, o subsídio, tudo isso exige lei. Salário de empregado público seletista não exige lei. Tá legal. E lei. A lei começa com o encaminhamento de um projeto de lei no nível federal ao Congresso Nacional, certo? No nível estadual para servidor estadual para a Assembleia Legislativa, no nível municipal para a Câmara Municipal. Beleza. Alguém tem que encaminhar esse projeto de lei. Quem vai encaminhar o projeto de lei? De maneira genérica, lá no direito constitucional, você sabe que quando fala lá do projetos de lei, lei complementar, então quem é que pode encaminhar projetos de lei ao Congresso? Várias pessoas. De maneira genérica, o presidente da República pode encaminhar projeto de lei? Sim. Os deputados? Sim. Senadores? Sim. O Procurador-Geral da República? Os tribunais? A população pode encaminhar projeto de lei? Sim. Iniciativa popular, né, de lei. Já teve algumas hipóteses aí, exemplo, que passou há pouco tempo, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa veio de proposta da população, né, iniciativa popular. Encaminhou o projeto de lei, tem que ter não sei quantas assinaturas, com no mínimo em tantos entes da federação, parará, os parlamentares vão deliberar e podem aprovar ou não. Aprovaram, claro, depois de pressão da população, né? Depois de muita pressão da população, eles tiveram que aprovar lá a lei da ficha limpa. Tá legal. Agora, e para mexer na remuneração de servidor, qualquer um desses aí pode encaminhar um projeto de lei para mexer com a remuneração do servidor? Não. Porque nesse caso, a iniciativa de lei, né, o poder de iniciar o processo legislativo, encaminhar o projeto de lei, nesse caso a iniciativa é privativa em cada caso. Caso a caso, quem pode encaminhar esse projeto de lei? Vamos ver. Parar aqui. Então, precisa de lei e temos que ver quem pode encaminhar esse projeto de lei caso a caso. Muito bem. Olha só. Deixa eu... colocar assim, em branco, para ficar bem bonitinho. Colocar aqui rapidamente. Mais ou menos como é que é a estrutura
do Judiciário, para em cima disso eu comentar um assunto aqui e vou aproveitar esse quadro lá para frente que eu vou tratar de outras coisas aqui. Muito bem. A estrutura do Judiciário é mais ou menos essa. Olha aqui. Então, temos, de um lado, a Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Certo? Justiça Militar eu não vou entrar aqui porque nessa discussão, porque Justiça Militar é uma coisa mais complexa e você nem precisa saber, porque isso aí nunca é perguntado em prova, essa estrutura, né? A não ser que você faça um concurso lá nessa área, né? Não vejo fazerem perguntas sobre a estrutura do Poder Judiciário na Justiça Militar, não. Tem órgãos militares e tal. Bom. E daqui para cima, esses aqui são os tribunais superiores, certo? Lá em cima temos o Supremo Tribunal Federal, abaixo do Supremo Tribunal Federal os tribunais superiores, que é o STJ, na Justiça Comum, TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Trabalhista, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, Superior Tribunal Militar, lá na Justiça Militar. Muito bem. E aí, repara o seguinte. Vamos por partes. Tratando primeiro justamente das remunerações no Poder Judiciário. Quem pode alterar a remuneração dos servidores do Supremo Tribunal Federal? Então, o João é analista tributário do STF. Ele trabalha no Supremo, não é, claro que não é ministro do STF, ele é servidor, trabalha no STF. Para alterar, o STF pode conceder uma gratificação lá por ato interno do presidente do STF? Não, porque precisa de lei. Mas quem vai encaminhar? O próprio STF, o próprio Supremo Tribunal Federal, vai encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional, e aí o Congresso, se aprovar, estará sendo alterada a remuneração dos servidores do STF. Tá legal. Então, já dei aqui. Aqui na Justiça do Trabalho, vamos por aqui pelo meio. Quem pode aumentar a remuneração dos servidores do Tribunal Superior do Trabalho? O próprio TST. Então, o TST vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso. Então, o TST que vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso, dispondo sobre a remuneração dos servidores do TST. Ok. Quem pode tratar da remuneração dos servidores do TRT? O TRT, não. Por quê? Porque, de maneira genérica, só quem pode encaminhar projetos de lei, lá na Constituição Federal, no Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Dali para baixo, não pode encaminhar projeto de lei. Ou seja, se o servidor é do STF, é o próprio STF que vai encaminhar. Se o servidor é do TST, é o próprio TST que vai encaminhar.
Para o servidor do TRT, é o TST, que está lá em cima. Então, o Tribunal Superior, no caso aqui o TST, ele é que vai ter que encaminhar projeto de lei dispondo sobre a remuneração dos servidores do TST e sobre a remuneração dos servidores do TRT. Todos os agentes desse ramo da Justiça do Trabalho. Sacaram? Muito bem. Aí, indo lá para a Justiça Comum, para mexer na remuneração dos servidores do STJ, o próprio STJ. Para mexer na remuneração dos servidores do TRF, Tribunal Regional Federal. O TRF? Não. O STJ, que é o Tribunal Superior. E para mexer na remuneração dos servidores do Tribunal de Justiça. Ah, Gustavo, é lá em cima, como você falou, STJ? Não, porque aqui, toma cuidado, aqui a gente está no ramo estadual. No ramo estadual. Então, quem vai pagar os servidores do TJ, quem vai pagar os juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, aqui, de qualquer maneira, é uma lei estadual, não é uma lei federal, é uma lei estadual. Quem vai pagar a remuneração dos servidores e membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará? É uma lei estadual do Estado do Pará, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então, claro que aqui é o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é que vai encaminhar um projeto de lei estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, propondo alterações na remuneração dos servidores e membros, juízes e desembargadores daquele tribunal. Porque aqui a gente está tratando da justiça estadual, é o ramo estadual. Tranquilo? Daqui é que eu falei para vocês que, olha só, de todos esses tribunais que eu coloquei, o único tribunal integrante do Poder Judiciário que não é federal é o TJ. Todos os outros aí são federais. O TJ é estadual. Certo? Beleza, maravilha. Deixa esse esqueminha aqui do lado, porque daqui a pouco eu vou voltar nesse esquema para tratar de outro ponto importante. Tá legal? Então já sabemos quem pode voltar lá. Quem pode iniciar e encaminhar esse projeto de lei para mexer na remuneração dos servidores e membros do Judiciário. E do Executivo? É o chefe do Executivo. Somente o chefe do Executivo. Então, o presidente da República vai encaminhar um projeto de lei específico ao Congresso Nacional, propondo alteração na remuneração dos servidores do Ministério da Fazenda, dos servidores do Ministério da Educação. Se dos servidores do Banco Central, o Banco Central é uma autarquia, administração indireta, mas recebe remuneração porque é servidor. Poder Executivo. Então, quem vai encaminhar esse projeto de lei? Ah, é o presidente do Banco Central. Não, não é o presidente do Banco Central, é o presidente da República. Então, o chefe do Executivo é o que vai encaminhar projeto de lei dispondo sobre qualquer aumento, qualquer mudança na remuneração dos servidores do Poder Executivo. Tá legal? Tranquilo. E aí, a lei, ela pode conceder uma gratificação para os analistas e não conceder nenhuma gratificação para os técnicos? Sim, porque essa lei ela pode tratar especificamente determinado cargo, caso a caso. Pode dar 20% de aumento para analista e só dar 3% de aumento para os técnicos. Porque chegou à conclusão que a remuneração dos analistas estava defasada, a do técnico está boa, então não dá nenhum aumento para os técnicos e dá 20% de aumento para os analistas. Pode acontecer? Pode, por lei específica. Agora, independentemente disso, é assegurada uma vez por ano uma revisão. Revisão geral.
anual. Para que essa revisão? Revisão vem de rever. Uma vez por ano, a ideia é, de um ano para o outro, teve inflação, então para não deixar a inflação comer a remuneração dos servidores, a ideia é que uma vez por ano, quanto é que foi a inflação esse ano? 5%? Então foi o seguinte, vamos dar 3,5% de revisão para todos os servidores. A ideia da revisão é não deixar que a inflação vá corroendo as remunerações. Então a revisão não é aumento real, é só para repor as perdas. Então deve mais ou menos seguir a inflação. Em nenhum lugar está dizendo que a revisão tem que ser o valor da inflação, que a revisão tem que ser pelo IPCA, pelo IPCAE, pelo IGPM. Nenhum lugar está dizendo, nem pode haver indexação disso daí. Mas deu 5%, então tá legal. 3% de revisão para todo o funcionalismo. Então essa revisão tem que ser igual. Os analistas podem receber uma revisão de 5% e os técnicos de 3%? Não. A lei especificamente pode dar aumentos diferenciados, mas essa revisão, cuidado com a palavra, ela tem que ser dada no mesmo dia para todos os servidores, sem distinção de índices. Quanto é que é o índice? 3%, 4%, 4,5%, 3,2%? Para todo o funcionalismo. Tranquilo? Muito bem. Já vimos que tem vários detalhezinhos aí importantes, né? E aí, no inciso 11, vem dizendo o quê? Teto remuneratório. O inciso 11 trata de estipular teto. Dá uma lida aqui. Eu botei uma parte do inciso 11, tem reticências lá, né? Pontinho, pontinho, que eu vou botar o resto, vou ver que é enorme esse inciso, para a gente analisar ele com calma e parceladamente. Está dizendo, olha só, que todo mundo que está aí não pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo esse pessoal aí está limitado, tanto a remuneração quanto o subsídio de todo esse pessoal não pode ultrapassar o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Princípio, R$30 mil por mês. E aí eu te pergunto, olhando para o texto que está como cola, o teto, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, se aplica a toda a administração? Segunda pergunta, se cair assim, o teto do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal se aplica somente à administração direta e não a toda a administração. E aí? O que está certo? Primeira afirmativa ou segunda afirmativa? Resposta. Nenhuma das duas. Então, primeira. O teto se aplica a toda a administração. Toda a administração? Direta e indireta? Não. Se aplica à administração direta, autárquica e fundacional. Então, é toda a administração? Não, porque aqui não está empresa pública e sociedade economia mista. A segunda eu falei, só se aplica a administração direta, certo? Errado, porque abrange autarquias e fundações. Ou seja, de cara, só se aplica, de cara aqui se aplica às pessoas jurídicas de direito público, né? Administração direta, autárquica e fundacional. Está fora aqui, empresas públicas de sociedade economia mista a princípio. A princípio, por quê? Porque lá na frente, lá embaixo eu acabei puxando para ficar junto, colei aqui o parágrafo 9º. O parágrafo 9º diz que o disposto no inciso 11, ou seja, o teto, também se aplica às empresas públicas e sociedades economia mista, assim como as suas subsidiárias. Exemplo, BR Distribuidora é subsidiária da Petrobras, que é uma sociedade economia mista. Então, se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista que receberem verbas públicas para pagamento de despesas de custeio ou despesas de pessoal. O que é despesa de custeio? As despesas de pessoal, na verdade, estão dentro das despesas de custeio. Uma coisa bem simples, né? Para não entrar nisso, que não é a nossa área aqui. Despesa de custeio é fácil de guardar. Despesa de custeio é aquela despesa, o dinheiro vai embora e não fica nenhum bem em contrapartida. Exemplo, pagar pessoal é despesa de custeio? É, porque você dá lá R$5 mil para o servidor e o servidor leva o dinheiro e não fica nada em troca. Fica o quê? Ah, ele trabalhou, tá, mas não fica nenhum bem
em contrapartida. O que a administração paga para as empresas que prestam serviços? É despesa de custeio, porque você paga a empresa, o dinheiro vai embora. Agora, quando a administração compra um veículo, isso não é despesa de custeio, porque sai dinheiro e entra um veículo, entra na contabilidade lá. Saiu o dinheiro, entrou um bem. Quando a administração compra um imóvel, sai o dinheiro, fica o imóvel. Constrói um imóvel, gasta o dinheiro, fica o imóvel. Então, isso não é despesa de custeio. Despesa de custeio, então, é aquela despesa mesmo, né? Despesa que o dinheiro vai embora. Então, na verdade, despesa de pessoal está dentro da despesa de custeio. Ou seja, tem que ver o seguinte, as empresas públicas e sociedades mistas que receberem verbas públicas para pagar essas despesas, então, principalmente, está recebendo dinheiro para pagar a despesa de pessoal, se é a administração que está botando dinheiro para completar o pagamento da folha, então aquele pessoal que está na folha não pode ganhar além do teto. Se a União não bota dinheiro lá, também não tem que se preocupar com quanto é que o pessoal ganha. Ou seja, Petrobras. Será que a receita da Petrobras é suficiente para pagar as despesas? Ou será que a União ainda tem que completar? A União não completa, a União não coloca dinheiro na Petrobras. Pelo menos não como despesa de custeio. Até possível, de vez em quando, a União chegar e fazer um investimento lá para comprar uma plataforma de petróleo, né, nova e tal, mas não é despesa de custeio isso. Então, isso aí nem vai entrar nesse mérito. Mas a União não bota dinheiro na Petrobras, então, na Petrobras, o pessoal pode ganhar acima do teto. E é o que acontece, né? Diretores da Petrobras ganham lá 50, 80 mil reais tranquilamente. Muito mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos Correios, Correio é uma empresa pública. Não sei. Correio tem receita? Tem. Ele paga, as pessoas pagam correspondência, carta, telegrama e tal, e aí tem essa receita. Essa receita dos Correios é suficiente para pagar as despesas? Ou dá para pagar parte e a União tem que botar o resto? Não sei. Também não vão perguntar dessa maneira. Então, aquelas onde a União bota dinheiro, o pessoal não pode ganhar em cima do teto. Se a União não bota dinheiro, o pessoal pode ganhar acima do teto. Certo? Então, guarda assim. O pessoal que trabalha na administração direta, autárquica e fundacional está submetido ao teto. Ponto. Empresas públicas e sociedades mistas. Depende. Aquelas que recebem verbas estão no teto. Aquelas que não recebem as verbas estão fora do teto. Tá legal? Então, vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua de onde a gente parou.